elevar o nosso pensamento ao alto, primeiramente para agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui, estudando, procurando conhecer um pouco mais esta doutrina de tanta paz, de tanta luz, de tanto esclarecimento em nossas vidas, e pedir a proteção da equipe espiritual responsável por esse grupo de estudos, para que consigamos desenvolver o nosso raciocínio, o nosso entendimento, que sejamos protegidos de interferências exteriores, que o proveito maior seja realmente o entendimento em essência das lições, para, com este entendimento, empreendermos o esforço para vivenciá-las lá fora. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Senhor, nos proteja como já pedimos e nos dê permissão para iniciarmos as tarefas da noite. Que assim seja. Eu não me lembro precisamente onde nós paramos. Acho que eu acabei não marcando isso. União Divina. Mas é qual página? 65. Ah, não, eu marquei sim, porque a folha estava na página. Uhum. Oi, Sernice, boa noite. Então, beleza. Mencionava, né, que quando os espíritos são recém-chegados das zonas inferiores, do umbral, e que se revelam aptos a receber cooperação, vão para o Ministério do Auxílio. Quando se mostram refratários, vão para o Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, vão com o tempo, voltam para o auxílio para trabalhar no Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, e vão se preparando assim para as encarnações futuras, mas diz que alguns poucos conseguem atividade no Ministério da Elevação e raríssimos na União Divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. É preciso que a gente saiba, né, que o desencarne por si só ele não provoca mudanças bruscas, né? Quem acaba, vamos dizer assim, promovendo os desencarnados a fantasmas somos nós, encarnados, né? Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A gente vê que conforme mais elevado são as exigências de cada ministério, apesar de, como eu disse, ficou bem claro no último encontro, todos são importantes, mas existem gradações de tarefas, né? E não quer dizer que uma é mais importante que a outra, mas tem exigência maior que a outra. Então, ele descreveu isso aqui. E aí nós comentamos, né, no caso da União Divina, né,
que requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Por isso, mencionou aqui que apenas 4, em outro lugar falou que nos últimos 10 anos tinham conseguido acesso ao Ministério da Elevação. Vocês vão lembrar que nós comentamos que esse amor universal, por exemplo, né, o próprio Cristo deu o exemplo quando questionado lá, que estava lá no cenáculo, parece, conversando, pregando e tal, foram chamados, falaram que a mãe e os irmãos dele estavam chamando. E aí ele perguntou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso, da parte dele, não é um desprezo à família, de forma alguma, mas é uma ampliação do conceito de família. E para se trabalhar lá na união divina, seria um requisito, né? A pessoa não pode ficar focada só nos interesses de familiares, de grupos de gente com mais afinidade, mas tem que pensar no todo, no coletivo. Coisas. Sim. Uhum. E nós pensamos ainda muito pouco no coletivo. E como toda lição, todo ensinamento que está estampado nessa obra, o objetivo dele é nos alertar para que a gente possa já mudar a nossa forma de pensar e de agir desde já. Não precisamos esperar chegar lá em nosso lado para ver como é que é o funcionamento e a gente começar a pensar no coletivo lá. É pensar desde já, para já chegar lá ou em outra colônia que seja, cujo funcionamento tem as mesmas bases, né? Já sintonizados, familiarizados com como é que funciona, né? Então é isso aí. E, por fim, a governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Então, são funções que aparentemente são meramente administrativas, mas, na verdade, são serviços, trabalhos que acabam dando base para que tudo funcione. Então, eles são extremamente necessários. E precisa de ter uma pessoa gabaritada, capacitada e equilibrada para dirigir isso tudo. Né? Não à toa cai na pessoa do mais capacitado da colônia, que é o governador, que não é eleito por voto, como aqui, né? Mas é eleito, talvez por indicação, por aclamação, pelos méritos que tem, pelas qualidades que mostra, né? Por se tornar um líder nato, um líder natural, e que na fala do próprio Cristo, o verdadeiro líder é aquele que serve aos demais, né? Quem quiser ser o maior entre vós, seja o menor e o que mais serve, seja o servidor. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Como já vimos para trás, né, ele realmente não descansa não é, vamos dizer assim, porque ele é guloso para se mostrar, não, é porque ele acaba encontrando o descanso, o refazimento das energias no trabalho. Isso é típico de espíritos mais elevados.
Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos ali desviados, numerosa multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas do trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Então, como dissemos, né, não se trata de um fanático, de um bitolado, nada disso. É de um espírito que encontra no trabalho o repouso, o refazimento de energias, né? E isso é para quem está lá mais em cima, nós chegaremos lá. Chegaremos lá. Hoje, o trabalho, ele nos dá uma certa satisfação quando ele é um trabalho que a gente gosta de fazer, mas ainda assim ele consome muito nossas energias, de uma forma ou de outra, seja física ou mentalmente. Lá, ao contrário, quando o espírito está de um determinado patamar para cima, ele acaba se alimentando das energias que ele tem aí no desenvolvimento de determinadas tarefas, né? E aí a gente pergunta, não fala aqui no livro, mas será que, por exemplo, ele tem família em nosso lar? A gente viu que o Lísias, né, tem a mãe dele, chega a irmã, não sei, ou a prima, né? É recém-chegada da terra, isso aí. Chega lá lamentando que estava noiva, ia casar. Queria voltar? Vamos ver aqui mais para frente. Né? Queria voltar de qualquer jeito. A mãe do André não mora lá em nosso lar, né? Mora em esfera superior, mas não menciona que esse governador tem uma família, né? E aí a gente pensa assim, que se os familiares não estão no mesmo padrão evolutivo, consequentemente vibratório, será que também não aconteceria assim, nossa, só trabalho? Igual às vezes a gente ouve, eu vou sair, vem para o centro e fala assim, nossa senhora, de novo no centro? Então, né? Mas enfim, vamos dizer assim, um obstáculo, um empecilhozinho a mais que você tem que contornar para manter a harmonia, né? Tudo isso faz parte, é um conjunto de coisas que todos nós temos que vencer, né? Deixaram-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observara na saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. É importante mencionar que até aqui a ciência já comprovou que a música ela exerce um efeito benéfico. Precisa saber também que música. Né? Se você bota uma música
mais suave, uma letra edificante, né? Ou uma música clássica, né? Uma música erudita, que não tem letra, mas, né, tem acordes, tem melodias ali suaves também, isso acrescenta. Se você bota aí um heavy metal, um funk, um negócio assim, num local de trabalho, e, ao contrário, você vai acabando, né, por desconcentrar, por agitar o ambiente, né? Até pelo ritmo, você acaba agitando o ambiente. Muitas músicas de rock, o pessoal chama aí de os metaleiros, na verdade elas têm letras bonitas, muitas delas, mas o problema é o ritmo, né? O ritmo é agitador, né? É, isso aí. Mas se vocês verem, pegarem alguns conjuntos de rock pesado aí, as letras que tem, eles ainda cantam fazendo assim, como se fosse coisa do diabo, porque estão falando coisa importante ali, muitas vezes. Muitas vezes. Eu tenho várias dessas músicas baixadas lá para gente. Pois é. Aham, aquele pendrive da ectoplasmia, a playlist. É isso aí. É isso aí. Nesse ínterim, porém, vale mencionar que, por exemplo, até os animais, a ciência já comprovou, por exemplo, as vacas leiteiras, se você coloca música clássica, né, música mais suavezinha lá no curral, elas aumentam a produtividade porque elas relaxam, tem efeito, né? Então, realmente, tem sentido aqui que o governador concluiu e implantou, né? Nesse ínterim, porém, chegáramos a uma portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: irmão Ulisses, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Faço uma ideia, né? A gente vivenciando isso, essas experiências novas, a mente fica esfervilhando de interrogações, né? De questionamentos. E aí vamos dar sequência, vamos iniciar de uma vez hoje o capítulo 12, né? Trata mais detalhadamente aqui do nosso querido e famoso umbral. Podemos? Tem alguma dúvida? Alguém quer colocar, pontuar alguma coisa? Tudo certo? Vamos lá. Capítulo 12, o umbral. Vale registrar que essa expressão umbral foi usada a primeira vez na doutrina espírita aqui, nessa obra. Não se tinha essa expressão em outro lugar. Você pode ver que não tem isso lá no Evangelho, no Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, nada disso. Nenhum menciona regiões de sofrimento, regiões trevosas e tal. Mas essa palavra umbral veio ter aplicação aqui, nessa obra. Tá? Então vamos lá. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-me o desejo de intensificar a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam minha curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo
dá motivo a dolorosas perturbações. O que seria o umbral? Conhecia apenas a ideia do inferno e do purgatório, pelos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistiram, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tiveram notícia. Então, ele menciona aqui que ele tinha essa ideia de só do céu e inferno, né? E, purgatório, né? E ele obtinha informação desse tipo nas cerimônias religiosas que, em geral, nós, e quando fala em cima que a ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações, é porque as nossas experiências com a religião, elas normalmente são superficiais. Em que sentido? A gente conhece, a gente adquire o conhecimento, a gente estuda, mas a gente não vivencia o tanto que a gente já conhece. Né? Isso acaba levando a que a experiência fica mais só na superfície. Pode-se dizer também que alguns nem superficiais, né? Isso aí, muitos menos superficial e a maioria acaba ficando apenas na parte do ritual das religiões. Que não precisamos pensar que a doutrina espírita não tem ritual, porque tem, se você pensar, né? O ritual do passe, o ritual da água fluídica, né? Da prece, tudo isso, se você fizer mecanicamente, só superficialmente, o efeito é muito pequeno, muito pouco. É isso aí. Então, na verdade, nós perdemos da religião, principalmente da doutrina espírita, um dos principais fundamentos que ela nos dá e que nos ajudaria muito, que é a preparação para a morte. Já que sabemos que estamos aqui por curto período de tempo, e que as nossas experiências são de lá. Roberto, mas ficar pensando em morte não é um negócio mórbido, pode ser, mas é uma realidade. E todos nós encararemos mais dia menos dia. Nossa, de entes queridos. E acredito aí que deve existir. Pois é. E aí, se a gente chega para lá despreparado, as dificuldades são gritantes. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente procura saber como é que é o lugar, onde que é o clima, leva a roupa adequada, né? Fazendo tudo isso, programamos onde nós vamos lá, o tempo que vamos gastar para essa viagem mais importante. A gente, na verdade, corre da informação. A gente não quer. Né? Então, deveria ser o contrário. Mesmo até aquele evangelho que já não foi, mesmo até aquele espírito que já tem tanto conhecimento, mesmo assim não espera. Sim, diga-me. Mas já foi, eu já sou um pouco mais confortável em relação a questões de morte, aqui, outras coisas. Não sabemos nós que todas as noites nós temos um ensaio da morte, que é o entendimento para que nós venciamos poucas horas lá do outro lado. Né? Mas tem a Roberto comentar que o Espírito nos ensina o que é realmente a coisa. Isso aqui cruz, na cara, na verdade. Tem meia volta. Meias palavras não, é claro mesmo, né? Nesse ponto, eu penso que as outras escolas religiosas ficam devendo um pouco, né? De preparar, apesar de que fica devendo um pouco no esclarecer como é o depois. Mas a preparação para a morte, com a promessa do que vai ter lá, céu, descanso eterno, tem o mesmo efeito, né? De levar
o profitente a vivenciar o bem, o evangelho, isso todas fazem. Todas elas fazem, mas deveria se falar mais da morte, preparar melhor as pessoas para a morte. Eu me lembro que, eu já comentei isso aqui, não no nosso grupo, né, mas em alguns estudos aí. Uma certa vez eu fui num seminário lá em Espera Feliz. E olha, tem para mais de 20 anos isso. Quem foi ministrar esse seminário foi um médico de Juiz de Fora, médico espírita. Eu esqueci o nome dele. Não. Ele já até desencarnou. E ele falou que um dos temas mais tratados no seminário foi exatamente sobre a morte. Ele disse que ele e uma equipe, eles estavam saindo, fazendo esse seminário em diversas cidades, a pedido de uma equipe espiritual que prestava socorro aos desencarnados. Falava assim, gente, falem mais sobre a morte, porque a gente encontra tanta dificuldade com pessoas que a gente vê que não tem, vamos dizer assim, não tem débitos pesados, mas que quando aproxima o momento da morte, ou a pessoa entra num estado de perturbação, de desequilíbrio tão grande, que chega aqui nos dando um trabalho e colhendo uma vibração desnecessária para ela própria. Ela não precisava nunca passar por aquilo. Mas a falta do preparo, do esclarecimento, que acaba gerando a insegurança, a incerteza e o medo, faz com que ela desembarque aqui completamente perturbada, sem precisar. Na última hora dando trabalho para eles. Isso aí. E tomando prejuízo, né? Porque muitas vezes não precisaria da pessoa chegar completamente perturbada, ou a perturbação durar pouquíssimo tempo, mas vai prolongando tudo por conta de ausência de preparo, de ouvir falar mais sobre. Né? É isso que o André está nos fazendo aqui, está nos preparando, nos dando as dicas para que o nosso comportamento mude de forma a nos preparar para chegar bem lá. Na verdade, estamos prestando um trabalho imenso. Não, um trabalho gigantesco. Porque nós nos preparamos com eficiência para a vida material. Para a vida material, nós nos programamos. Se eu quero comprar um carro, eu programo meus rendimentos, quanto é que eu vou precisar juntar todo mês, faço esforço, deixo de comprar determinadas coisas para atingir aquele objetivo, mas a vida futura, a vida que é certa que vamos chegar lá, para ela a gente investe pouco, porque a gente deveria investir mais, né? E vale dizer, gente, é importante dizer, que a doutrina espírita nos dá uma grande vantagem no campo do conhecimento, apenas. Porque se a gente não vivenciar esse conhecimento, ele vai nos servir de pouca coisa. Ao passo que pessoas que às vezes nem têm esse conhecimento, chegam no mundo espiritual em condições muito melhores que as nossas. Quer um exemplo? Nós vamos chegar aqui mais à frente no livro, todos já leram, não sei se no filme, não lembro se no filme passou, a mãe do André visitando ele, ela mora numa esfera superior e era católica. Olha lá, o André fala ali que a família era católica. Então, não é o fato de ser espírita. O espírita, eu me lembro aqui, talvez os mais estão frequentando há mais tempo aqui, a Verônica talvez se lembre disso, não sei, a Nancy. Eu lembro de uma fala do Éder, irmão da Sueli, que às vezes ele falou assim, gente, aqui, o assunto era ligado assim, a gente se achando com vantagem de estar na doutrina espírita. Gente, você não ficar muito animado, não. Nós estamos aqui porque o povo de lá falou assim, gente,
esse povo já errou, já não deu certo na Igreja Católica, já não deu certo na Umbanda, já não deu certo no Evangelho, vamos botar eles lá no Espiritismo agora para ver se eles acertam e passam. Que já deram errado em tudo quanto é lugar. Então, é isso mesmo. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de ouro de termos o conhecimento claro de como é que é, o que a gente tem que fazer. Né? Não há uma receita pronta para todo mundo, porque é individual, cada um vai saber o que precisa fazer, mas existem regras gerais, né, que são aplicadas a todos. Regras básicas, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Isso é uma regra geral. Né? Não agir dolosamente contra ninguém, com maldade intencional contra ninguém. Isso é regra básica para todo mundo. Agora, em que campo eu, Roberto, preciso trabalhar? É só eu que sei ou devo saber. Porque se eu não me estudar, não me conhecer, eu vou passar a encarnação também sem saber. Só com essas básicas. É isso aí. Eu tenho que me conhecer para eu entender em particularidades o que me impede de crescer, de ser uma pessoa melhor, né? De vivenciar plenamente o bem. Cada um tem o seu, eu não sei o de ninguém, ninguém sabe o meu, a não ser que eu fale. Né? Uhum. Eu trato bem mais do que mais trato, tenho simpatia por ele, né? Eu não trato outros, isso ou aquilo, entendeu? Não sou capaz de perdão, né? Então, você para tudo, para todos, que está. E uma coisa que eu vou destacar aqui é o miolo desse livro aqui, nosso lar, o miolo desse livro e também do livro dos estudos. Os dois têm uma coisa muito comum que, não sei se foi citado aqui, vou esperar citar mais para frente, que as duas leis principais que nosso mestre Deus deixou bem claro para nós, bem frisado. A primeira, o amor, que demonstra várias das formas, e a caridade. Caridade e perdão. Mas aqui nós estamos usando esses dois porque você vê que várias das formas, como o amor oposto, a situação lá daquela menina que a enfermeira, a secretária sempre, né, forçava, André, tem que, entendeu? Forçando a caridade, o que aliviou bastante ele, e amor à profissão. Só que lá, da forma que ele pensava em exercer a profissão, não é diferente. Ele tinha o interesse em ajudar, mas só que ele estava na forma ainda de paciente, mas o trabalho ele queria aquilo. Ajudar o próximo. Então é o amor. E isso deixa claro aqui sobre o outro do livro dos Espíritos. Eu acrescentaria uma palavra, mas talvez tenha até mais, mas eu acrescentaria uma: trabalho. Sem trabalho, não caminharemos, não chegaremos em quase que lugar nenhum. O que você falou, assim? Eu acho que quando tem amor, é tudo. Tá, verdade. É a principal. Porque o amor ele não é, vamos dizer assim, estático, é dinâmico, ele impulsiona ao trabalho de qualquer jeito. Né? Isso aí. Ô, Marcos, disponibiliza o texto lá, falando sobre esse conhecimento e a vivência. Nós temos ali deixa eu ver aqui. Não é isso não, pode deixar. É que o Emmanuel tem um livro, Estude e Viva, um livro de pequenas páginas, pequenas lições,
onde ele exatamente aprofunda com a gente nesse aspecto, conhecer e vivenciar. Então, quem quiser se dispor a ler, né, pode voltar na outra tela. Estude e viva. Procurem lá, tem ele em PDF na internet, quem tiver interesse de comprar aí, avisa, você que encomenda? Aí, Juliano, quem tiver interesse, é um livro bom, é do Emmanuel. Ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou. Como ele disse assim, esse umbral, porém, nunca tivera notícias. Aí perguntou como é que era isso lá, o Lísias respondeu para ele, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Deu tipo uma zoada nele, né? Porque nós vimos aí que ele teve retido lá por 8 anos, né? Está dizendo aqui, querendo saber mais notícias, né? E, na verdade, esse umbral é um local conhecido por todos nós. Nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. Olha só, está dizendo que o umbral já começa aqui, onde nós estamos. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, segundo essa informação, nós já estamos no umbral, né? Começa aqui por quê? Se a gente não cumpre os deveres sagrados, que ele está dizendo aqui, ó, quais seriam esses deveres sagrados? 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são regra geral, mas podemos dizer que esses deveres sagrados são pertinentes aos compromissos de cada um de nós, estudados lá antes de reencarnar, e que nós reencarnamos com a obrigação de nos melhorarmos naquele ponto. Então, lógico que aplica-se aos 10 mandamentos, mas a situação é que nós nos comprometemos a trabalhar com elas aqui, e muitas vezes a gente escapa, a gente não quer cumprir. Esse planejamento, nós falamos, se a gente se conhecer, a gente vai saber onde é que nós estamos, vamos dizer assim, negligenciando, onde é que nós estamos com deficiência no comportamento, nas atitudes, né? E aí a gente vai tentar fazer a mudança. E quando chega, às vezes, uma provação, ou um momento de passar por uma expiação, a gente quer escapar. Isso também é fugir desses deveres sagrados. Então, na verdade, né, a maioria, olhando por esse aspecto, a maioria já está vivendo aqui com os pés no umbral. Porque, como ele disse, ó, vamos ler de novo, é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. A porta estreita. A porta estreita. Então, conceitualmente, deixa eu comprar um passo para isso aqui, ó. Vamos dizer que aqui está o paraíso. Está mais zero, bem lá, porque as E fica aqui, não vai. Em cima do garagem. Então, é isso aí.
nos avaliarmos constantemente, nos conhecermos, a gente vai, com o tempo, com o exercício, a gente vai identificar o que está nos deixando parado na porta. Isso aí. Um programa específico. Exatamente. Então, cada um veio com um compromisso diferente do outro, né? Exato. Bota lá faz sentido ser lembrado aqui, porque, pensa bem, as nossas vivências, as nossas dificuldades, colhemos daqui. Sim. Nós temos que superar aqui. Com toda certeza. Isso aí. Então, a gente, depois da perda do corpo, você só sacramenta o que você já estava vivenciando desde aqui. Mesmo porque o umbral, como está dizendo aqui, não está falando de um local físico, mas de uma atitude, ou da falta de uma atitude. É isso. Então, onde você estiver no plano espiritual, aquela consciência que você vai levar, que é você, vai estar te cobrando que você falhou. Então, vamos lá. Lá no Evangelho, capítulo 3, item 2, né? Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. A erraticidade, entendamos que é lá no plano espiritual, onde o espírito vai errando de mundo em mundo até se tornar um espírito perfeito. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Então, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objetos de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Então, dão conta disso, né? Claramente e comumente, né? Isso aí. E lá no Céu e Inferno, né? No Código Penal da Vida Futura, eu separei 3 artigos aí, e que vem fechar com isso aí. A alma, ou o artigo 1º, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. O estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua purificação ou de suas imperfeições. Artigo 5º. O sofrimento é ligado à imperfeição, como a alegria à perfeição.
e a alma traz em si mesma seu próprio castigo, não importa onde esteja. Não há necessidade de um lugar circunscrito. O inferno é qualquer lugar onde existam almas sofredoras, como o céu é qualquer parte onde existam almas felizes. O espírito sofre pelo mal que praticou. Se prestar atenção ao que vem depois do mal praticado, vai compreender melhor suas inconveniências e será motivado a se corrigir. Então, por aí a gente vê que não se é infeliz, o espírito não é infeliz porque está no umbral. Ao contrário, ele está no umbral porque ele é infeliz. Então, onde a gente estiver, nós vamos estar infelizes. Está dizendo, desce um pouquinho mais, bota aí. Vamos lá, esse no 7 aí. Vai, antes do 7. O inferno é qualquer lugar onde existam almas sofredoras. Com certeza. Por isso que o umbral começa desde aqui. Né? Como o céu é qualquer parte onde existam almas felizes. Muito claro. Céu e inferno, condição do espírito. Você está bem? Você está no céu. Você está mal? Você está no tormento. É o primeiro, o quinto e o 7. É isso aí. Então a gente vai entendendo que realmente ele está com toda a razão ao dizer que o umbral já começa aqui. Porque, ele começa sofrendo aqui mesmo. Com certeza. E a diferença é que ele só vai perder o corpo. Se ele está infeliz, vai permanecer infeliz. Ele começa a sofrer aqui porque é ele que causa esse sofrimento. Né? Sim. Se ele não tem essa reforma íntima diariamente, ele não se conhece exatamente. Se ele não se conhece, ele vai sofrer porque ele sabe que ele depois de estar Ele não identifica os erros, ele não reconhece esses erros. Né? Agora, se ele não sofre aqui, se ele é alegre, se ele é joinha, é porque ele não faz, ele entende, né? Mas, pois é, e às vezes é assim, mas vive na Sim. ilusão, no engano. Vive no Nesse paralelo, caso, nesse caso, o desencarne vai romper com essa ilusão. Porque ele vai achar, ele vai, vamos dizer assim, ele vai apostar, empenhar a felicidade dele em coisas que vão ficar aqui. Quando ele se vê desligado dessas coisas, pronto, aí a suposta harmonia, alegria, vai para o beleléu. No livro do Espírito fala que é felicidade, a verdadeira felicidade não está aqui. Sim. Porque você pode estar em qualquer lugar. Se você for uma pessoa boa, ética, caridosa, né? Uma pessoa, né? Você não precisa estar dentro do seu espírito, dentro da igreja católica. Você, às vezes, não está em lugar nenhum, porque a gente conhece ateus, e eles estão lá, bem, né? Que eles estão fazendo o que é eticamente, para eles é eticamente o certo, o que seria. Então, né? Não tem essa necessidade, mas... 8/4. Paramos aqui nos erros numerosos. Né? Isso aí. Quem faz a prece para nós? Quem se habilita? Se passar bem por aqui, são resgates, né, de provas, de expiações, né? Isso vai dar a elas depois a tranquilidade, aqui, ó, como nós falamos no início, do dever cumprido, dos deveres sagrados, né, a fim de cumprir. Então, cumpriu. Mas se você quer correr da provação, da volta, da nó em Deus, com certeza.
os únicos benefícios, depende de cada um de nós querer vivenciar esse amor, saber viver. Tudo que Jesus nos ensinou a cada um de nós, é mais rigoroso do amor de Deus. Nós agradecemos essa oportunidade, estamos aqui. É para isso mesmo que eu Deus. Se esperamos a gente ser os mesmos obedientes que nós somos, eles caem ocupados. Nós podemos reclamar de nós mesmos, porque Jesus só tem amor para dar. Depende de nós receber de braços abertos, trabalhar e continuar em frente nesse caminho estreito.